Bem-vindos ao Aventuras na FPL. O Bournemouth e o Brentford empataram a zeros num jogo que ficou aquém das expectativas e Tavernier meteu duas bolas aos ferros. O Everton teve uma vitória limpinha com o Burnley e Moyes está a dar uma época descansada ao conjunto dos Toffees. O Leeds perdeu em casa com o Sunderland, cometeram um penalti um bocado infortuito, mas que restringiu o Sunderland a 0.07 expected goal, excluindo o penalti. O Wolves venceu o Liverpool. O João Pedro atrapalhou o Aston Villa. O Brighton tentou jogar futebol, mas o Arsenal não quis. Provavelmente estão cansados de jogar bem e perder. O Fulham sem Wilson perdeu em casa. O City teve um jogo difícil com o Forest e Vítor Pereira conseguiu um ponto importante. O Newcastle em superação venceu o Manchester United e a intensidade da equipa de Manchester está em queda. Por fim, o Tottenham conseguiu perder novamente em casa com mais uma infelicidade e um defesa central. E este é o resumo da semana. Avança agora para a análise da Game Week 30, que sucede entre os jogos das competições europeias. Vamos lá! Bem-vindos novamente. A Game Week 30 terá o lock este sábado às 13h30. Este fim de semana tivemos ainda os jogos da Taça da Inglaterra, onde os clubes da Premier League apurados foram Liverpool, Manchester City, Arsenal, West Ham, Chelsea e Leeds. Após o International Break jogam-se os quartos de final e as equipas apuradas vão jogar as meias finais da Taça da Inglaterra no fim de semana, onde ocorre a Game Week 34. Daqui saem dois resultados. Ou o jogo da Premier passa para meio da semana, e isto é possível quando a equipa que teve taça nem o respectivo adversário da Premier estão em competições europeias, ou o jogo é mudado para meio da Game Week 33 ou para meio da Game Week 36. No caso do West Ham, por exemplo, caso cheguem às meias finais da taça, o jogo deles na Game Week 34 é com o Everton. Visto que nenhuma das equipas joga a meio da semana entre a Game Week 34 e a 35, o jogo deverá se manter nessa Game Week, sendo numa quarta ou quinta-feira, em vez de ser no sábado ou domingo. O Leeds partilha da mesma situação, visto que o jogo é com o Bournemouth. E caso mais equipas sejam afastadas das competições europeias, mais casos destes vão surgir. O City, por exemplo, se for eliminado da Champions contra o Real Madrid, fica com apenas uma double, por exemplo, visto que o jogo da Game Week 34 é com o Burnley e pode ser jogado a meio da semana. Mas como a maior parte de vocês tem o wildcard, isto não deverá importar muito, depois conseguem construir a equipa já com tudo certinho na Game Week 32. Para os restantes, é importante manter os jogadores que podem ter double na 33 ou os jogadores que tenham um jogo acessível na Game Week 34. E aqui começa a minha análise. O Forest está em crescendo e agora tem 3 jogos em casa nos próximos 4 para a Premier. Sendo que o único jogo fora é com o Tottenham, que é uma casa a arder. O Morgan Gibbs White era um dos jogadores que eu aconselhei a termos debaixo de olho. E para quem não tem o wildcard é uma ótima compra no sistema de Vítor Pereira que beneficia o médio ofensivo. Já tínhamos visto Vítor Pereira a tirar o melhor de Mateus Cunha naquela posição. E acredito que seja o caso também com Gibbs White. Certamente após a Game Week 33 os jogos não serão os melhores. Mas eu acredito que nos próximos 4 jogos ele consiga pontuar entre 30 a 40 pontos. E lá para a Game Week 35 trocamos para um médio do Arsenal. O Mbeumo e o Cunha continuam a ser bons pontos até ao fim da época. Mas parece-me que a equipa perdeu um bocado o gás. Sem o Martínez a central, perdem bastante nos passos de ruptura de linhas. E acabam por pastar mais o jogo. O que não é bom a favor aqui do Mbeumo ou do Cunha. Que aparecem no último terço e se calhar têm que vir construir mais atrás. O Martínez tem este impacto no United e, por exemplo, o Van Dijk tem o mesmo impacto no Brighton. São 2 centrais que influenciam muito a qualidade ofensiva das equipas. Isto numa semana onde, por acaso, até teve bastante em escrutínio o facto de quem faz mais passos agora são os defesas centrais e já não os médios, como era há 10 anos. Estes dois são 2 elementos que provam realmente o impacto que as suas ausências podem ter, não só a nível defensivo, porque são bastante melhores que os restantes colegas de equipa, mas também a nível ofensivo. O Leeds não teve um bom jogo contra o Sunderland, que restringiu os momentos defensivos do Calvert
e não vejo como prioridade comprar este avançado caso as equipas mantenham a mesma receita que o Sunderland teve neste jogo. O consensual em termos de avançados neste momento é o Tiago, o João Pedro e o Haaland. O Strand Larsen tem tido bons momentos no Palace, mas como não joga na Game Week 31 não vale a pena pensar nisso agora. O Raul Jiménez continua com minutos limitados, o que não favorece para retornos ofensivos. Do que analisei nos últimos jogos, vejo o Bournemouth a continuar a jogar para o Tavernier e parece-me ser outro jogador que podemos comprar e deixar a época toda. Pelo meio, o Bournemouth joga com Arsenal e Newcastle, vão ser fora, mas, por exemplo, no jogo contra o Arsenal podemos deixar no banco e jogar com outro jogador. Também, pelo preço que o Tavernier é, não custa muito fazer isso. O Bournemouth, apesar de ter empatado 2 vezes a 0 nos últimos 3 jogos, teve sempre expected goal superior a 1 e pode ser no jogo com o Burnley esta semana que a maré muda. Quando aparecem estes médios low cost, como o Tavernier, com bolas paradas, com penaltis, em equipas ofensivas, com 90 minutos, não vale a pena o risco de não o meter, apesar de neste momento só ter 1.7% de pique. Se continuar a aumentar, devemos pensar mesmo no que fazer quanto a ele. Em resumo, o Tavernier e o Gibbs White são 2 bons pontos com potencial, com penaltis. Se ainda tens o wildcard, eu ia Tavernier. Se já não tens o wildcard, eu ia Gibbs White. Se já não tens o wildcard e não tens dinheiro para o Gibbs White, eu ia o Anderson do Forest, que também é uma boa pica até ao fim da época. No meu caso, a troca pelo Gibbs White deverá ser pelo Enzo Fernandes, que com o Palmer em campo tem menos potencial de pontos, como visto pelos últimos expected goals que criaram, e tem menos chance de ter double 33 por ter que eliminar o PSG na Champions, onde já perderam 5-2. E porquê é que eu digo isto? Sendo que o jogo do Chelsea na Game Week 34 era com o Brighton, esse jogo pode ser jogado a meio da semana entre a 34 e 35 e não precisam de passar para meio da 33 para a 34. Sendo que no fim de semana a 34 tem a taça e nesta semana entre a 34 e 35 ia ter Champions. Já tendo perdido 5-2, acreditando que não dão a volta, podemos pensar que o Chelsea não vai ter double. E no meu caso, que já não tenho wildcard, pode ser uma boa venda, pois o jogo na Game Week 33 é contra o Manchester United. Para jogar com 5 médios, tenho de sentar um dos avançados. E o Krupi tem jogo com o Burnley este fim de semana e não sei se será titular. Provavelmente é uma informação que não terei antes do Loca, portanto vai ser por feeling, mas será a última chance que dou aqui ao Krupi para fazer pontos. Tendo em conta a rotatividade que ele tem no 11, tendo em conta que não tem rendido tanto a titular, teve as suas oportunidades e não soube aproveitar, ou não conseguiu aproveitar, às vezes também é uma questão de sorte, as bolas não entrarem, como foi no último jogo. Posso pensar realmente em jogar com 3 avançados, caso tenha alguma ideia qual será o ideal. Outro asset que tem surgido como hipótese para as próximas 2 Game Weeks, antes do wildcard, é o Salah. Tem jogo com o Tottenham e com o Brighton, e vendendo o Haaland era uma forma de utilizar esse saldo. Eu consigo admitir que é uma boa transfer, se pensarem em meter o Salah capitão contra o Tottenham, mas eu acho que o Haaland vai ser titular contra o West Ham, e acabamos de ver o West Ham a levar 5 gols do Liverpool. Como confirmámos esta semana, a constante contra o West Ham do Liverpool não foi um bom Liverpool, mas sim um péssimo West Ham, que quando tem de arriscar um pouco, fica curto defensivamente. Claro que desde que lá está o Dizazi, tiveram mais cleans e não sei o quê, mas é uma equipa que nós queiramos ter um guarda-redes? Não. Porquê? Porque vão sempre conceder chances. Portanto, claro que o Liverpool teve aqui uma forte componente de bolas paradas que funcionou contra o West Ham e que é suposto funcionar tendo em conta o histórico que nós temos do West Ham esta época. Mas eu também conheço um jogador de nome Erling Haaland que até é bastante alto e pode meter uns gols de cabeça. Ou tem bastante presença da área, dá para fazer alguma coisa. Penaltis e tudo. Portanto, o West Ham também faz bastantes penaltis. Não sei, quem quiser arriscar e ir, eu percebo. Eu que gosto de arriscar, eu não vejo isto como... Eu mais facilmente, há umas semanas, tinha tirado o Haaland e metido o João Pedro e ficar lá com o dinheiro por usar, do que agora ir a correr meter o Salah. É a minha perspectiva das coisas. Vejo o Haaland a ser titular neste jogo, até saiu 10 minutos mais cedo da Champions, portanto, para mim não será uma prioridade. Mas eu percebo, caso queiram de fazer esse movimento, por causa do Tottenham e não por causa do Haaland versus Salah. O capitão para esta semana, aproveito e digo já, nem digo no fim,
como estou a falar do Salah, eu quero que isto tenha tido em conta. Para mim é o Bruno. Apanhou um Villa fora de forma e com poucos dias de repouso, pelo que meter o Salah só para ter aqui o capitão também não faz sentido. Até porque continua a jogar mal, muito longe da imprevisibilidade do ano passado e muito curto para aquilo que o jogo hoje em dia está a pedir. No caso de venderem o Haaland, como até acabei por dizer, a minha melhor opção é sempre o João Pedro e o Igor Thiago. As outras opções, com muito boa chance de ter double na Game Week 33, são o Ekitike e o Gyökeres e também o Strand Larsen. No caso do Ekitike, pode já haver o Isaac na altura e cortar minutos aqui ao TikTok, ou até mesmo jogar o Gakpo avançado num dos jogos da double. O Gakpo, que em casa contra o Tottenham deverá apresentar bons números, atacando o lado mais ofensivo do Tottenham, e foi suplente da Champions. No caso de quererem dar cover ao jogo do Liverpool contra o Tottenham, para mim, a escolha seria o Gakpo. Para mim, a competição na Premier League está tão forte que qualquer equipa da Premier que pode ganhar a uma equipa de topo que descansa apenas 3 dias e que tenha apenas um treino de preparação para o jogo, é algo que tem acontecido e pode continuar a acontecer, visto que as outras equipas têm um habitual momento de 3 ou 4 dias de treino em preparação para um jogo. Os jogadores do Brentford continuam a produzir bastante e agora têm jogo com o Wolves e Leeds, onde pode bater forte novamente, pelo que não há necessidade de vender. Dos jogos desta semana, o único que me deixa dúvidas quanto ao desfecho é mesmo do Chelsea e Newcastle, que pode cair para qualquer um dos lados. No Newcastle, que deverá ser vítima do uniforme João Pedro. E enquanto não houver Bruno Guimarães e o Newcastle continuar na Champions, vai ser difícil competir defensivamente. E o Newcastle tem cometido bastantes penaltis, o que me leva a pensar que poderá haver mais um penalti sobre João Pedro e mais um penalti batido por Palmer. Contanto que o Newcastle é eliminado pelo Barcelona, vejo o Gordon como uma das compras da Game Week 31 e até por ter double na 33 praticamente garantida. E porquê é que o caso do Newcastle tem double 33 praticamente garantida? Como eles jogam com o Arsenal na Game Week 34 e o Arsenal de certeza, como ainda está na taça e não tem um jogo difícil na taça e continua na Champions e deverá passar pelo Leverkusen, o seu jogo deverá efetivamente passar para a 33. Nota final aqui para defesas e guarda-redes. O Rueff falhou o último jogo por lesão. O Sanchez foi o banco por opção. São dois elementos que estão em algumas equipas e pode dar jeito a um substituto. O Alisson está com problemas musculares novamente e pode ser mais um caso onde precisam de um guarda-redes e queiram evitar usar o Dubravka. No caso do Rueff até pode ser um ponto de partida para outro guarda-redes, visto que a equipa está em queda. Cada vez produz menos ofensivamente, o que abre espaço para receber mais ataques e estar mais suscetível ao momento ofensivo dos outras equipas, visto não representarem grande ameaça defensiva para os adversários. O Keller pode ser uma opção interessante, tanto pelos jogos que tem até à 32, como daí para a frente, e ainda tem potencial para defender penaltis. No jogo que faltou, foi para ver o nascimento do filho, e em princípio não deve ter outro filho tão cedo. De resto, as melhores opções têm Blanco na Game Week 31. Se tiverem do Bravo com o José Sá, aconselhava a usarem esta Game Week e pensarem se vale a pena trocar na próxima. Os ganhos com guarda-redes são normalmente random, pelo que para 2 Game Weeks é difícil acertar. Não vale a pena pensarem muito sobre isso. Quanto a defesas, também é complicado. Para mim é semana de adiar decisões, mas se realmente precisarem de um defesa, continua a ver o Leeds com potencial de cleans a longo prazo e o Van de Berg e Kenny Tete a aparecer como diferenciais com potencial, mas transfers na defesa para meter qualquer um destes tem pouca chance de realmente fazer a diferença na vossa época, sendo sincero. Eu, por exemplo, terei o Senesi quando os jogos iam apertar e fez bastantes pontos de lá para cá porque conseguiu ter algumas cleans nestes jogos difíceis. O momento ofensivo da equipa não foi o melhor, mas o defensivo eu acho que foi mesmo o melhor da época do Bournemouth. Random. O final da época normalmente tem resultados mais previsíveis e eu preferia apostar as fichas nisso, mesmo com o wildcard na 32. Podem acumular até 5 transfers e juntar aqui o melhor dos dois mundos, que é o wildcard na 32 e chegar à 33 com 5 transfers. Termina assim o episódio desta semana. Nesta altura, com acumulação de jogos e a faltar pouco tempo para o fim da época, não pensei tanto nas subidas e descidas de preços e a vender transferências mais que um dia antes do lock. Como já referi, o lock é às 13h30 do sábado. Poderá haver leaks do Rueves e Krupi no 11, pelo que fiquem atentos.
O capitão para mim é o Bruno Fernandes, que tem estado em forma ao contrário do Villa, e o Haaland ou o Thiago são boas opções também. Quanto aos trunfos, deixa nota final que quanto mais tempo demorarmos a usar, melhor informação acumulamos. E após um International Break entre a 31 e a 32, já deveremos ter toda a informação que precisamos. Eu estou a controlar isso, tenho um mapa com essas informações. O ano passado correu bastante bem, daí eu não ter divulgado tanto. Era o meu ano de teste, desde que passou a haver menos blanks e doubles. Porque antes, os quartos de final da taça faziam um blank na jornada da Premier e agora já não faz. E isso fez diferença. O ano passado eu testei o meu calendário, resultou. Eu consegui perceber que na 36 não ia haver double. E neste caso eu penso que estar correto outra vez. Claro que pode haver erros, podem mudar algum procedimento, mas estou bastante confiante que eu estou a conseguir fazer as assunções certas. E apesar de não estar aqui no meu melhor momento da FPL, consigo pelo menos ajudar nesta parte. E eu quero agradecer a quem continua a ouvir e às mensagens de apoio e partilhas que tenho semanalmente. Vou continuar a ajudar com o que sei e espero para o ano ter aprendido com os meus erros e voltar em força e que vocês também me ajudem a conseguir boas pontuações, que eu também não consigo nada sozinho. Grande abraço a todos e boas pontuações.